Olá, gente, tudo em paz? Aqui é o professor Deusimar. Eu queria comentar rapidamente com vocês sobre essa enquete que foi divulgada hoje, pelo Ministério da Educação, que fala sobre a escolha dos estudantes, que votaram no mês de maio para que as provas do Enem 2020 sejam realizadas. Então, para que você possa se ambientar um pouco da discussão, o Ministério da Educação apresentou uma enquete com 3 períodos diferenciados para que os estudantes pudessem votar. Então apresentou dezembro, janeiro e maio para que os estudantes pudessem escolher qual seria o melhor período para a realização das provas do Enem 2020. Dezembro de 2020, janeiro ou maio de 2021. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que não foi ofertado aos estudantes aquilo que é básico em qualquer escolha democrática e participativa, que são os elementos teóricos e técnicos das implicações da realização dessa prova em cada período desse. Então são 3 elementos básicos que a gestão amadora do MEC, gente, parece que o MEC hoje está sendo administrado por pessoas que não sabem o que é educação. Uma enquete como essa, gente, só seria possível se nós tivéssemos 3 elementos básicos na situação de hoje. O primeiro elemento básico, previsão de retorno das atividades presenciais. Hoje nós não temos uma previsibilidade desse retorno das atividades presenciais. Então, escolas públicas e privadas ainda não sabem quando essas aulas irão retornar. Então, como é que o aluno vai votar, principalmente aquele aluno que está estudando hoje, que está no ensino médio, como é que ele vai votar no enquete sobre a previsão do período de ser realizadas essas provas, se ele não sabe quando é que ele volta para a sala de aula? Até porque tem muitos estudantes que estão sem assistir aula. Esse é o primeiro ponto, que é básico. Nós não temos hoje uma previsão do retorno das atividades presenciais. Pode ser em agosto, pode ser em dezembro, pode ser em janeiro, setembro, nós não sabemos. Então, o primeiro ponto, o voto, ele já fica comprometido nesse sentido. O segundo ponto, gente, não se tem hoje uma orientação relacionada ao calendário. Então, o calendário de reorganização do ano letivo, não se tem hoje nada de concreto quanto qual seria o calendário ideal de retomada dessas aulas no contexto do pós-pandemia. Até porque nós ainda estamos no olho do furacão. Então hoje você não tem uma orientação factível sobre o calendário de retomada, de reposição dessas aulas. Então o primeiro ponto, não temos uma previsão do retorno das atividades presenciais e não temos as orientações factíveis sobre como serão a retomada dessas aulas no tocante à reorganização do calendário escolar. O terceiro ponto, que é um dos pontos mais graves, é o seguinte: foi combinado com as reitorias das instituições de ensino superior, porque se eu chego e coloco, por exemplo, a possibilidade de que o Enem 2020 seja realizado em maio de 2021, eu estou perguntando para as instituições de ensino superior, como é que vai ser essa entrada da galera? Então, como é que vai ser isso? Ano que vem nós teremos 2 Enems, 3 Enems. Então, como é que vai ser a entrada da galera 2020 realizando o Enem no primeiro semestre de 2021? Você tem que combinar isso com os reitores das instituições de ensino superior. Você tem que combinar isso com quem oferta as vagas que alimentam o sistema que nós chamamos de SISU, que é aquele sistema onde tem a oferta de vagas. Então isso não foi combinado com as instituições de ensino superior. Então me parece cada vez mais que o projeto do MEC não é educacional. Nós já tivemos no ano passado diversos problemas no Enem, desde suspeita de vazamento de prova, até problema com divulgação de nota de aluno. Então parece que nós estamos vivendo um projeto de destruição da educação, porque uma enquete dessa, gente, sem que haja elementos mínimos para que esses alunos possam votar, isso é um absurdo do amadorismo. Isso é um absurdo, levando em consideração a situação
que nós vivemos. Então, grande parte dos estudantes votaram, por exemplo, no mês de maio de 2021, porque muitas vezes não tem subsídio suficiente para que fosse explicado quais eram as consequências de um Enem ser realizado em maio de 2021, ou em dezembro de 2020, ou em janeiro de 2020, porque não foi explicado para esse aluno quais seriam as consequências do Enem ser realizado nesses períodos propostos pelo Ministério da Educação. Então eu espero que a nova gestão do Ministério da Educação seja mais responsável, né, seja mais técnica, e se preocupe com toda a situação de angústia nas quais estão passando professores, alunos, familiares e toda a comunidade escolar. Essa foi uma das enquetes mais sem sentido da história da educação brasileira, porque eu acho que já chegou de amadorismo, né? Essas brigas bobas, esse amadorismo todo. Eu acho que os estudantes estão esperando uma situação concreta, né? Algo técnico, porque nós estamos falando, na verdade, do futuro dos estudantes e do futuro do próprio país.